Hoje a gente vai conversar sobre uma das minhas leituras mais esperadas dos últimos tempos, que é Novembro de 63, do Stephen King. Bom, eu sempre quis muito ler Novembro de 63, porque o título me intrigava, e também porque eu sei que é um livro muito querido pelos fãs do King, né? Então eu tinha muita curiosidade. E alguém, que eu não me lembro quem agora, também me falou uma vez que achava que o único livro que poderia roubar o posto de favorito, né, de It, era Novembro de 63. Então, com essa afirmação, fiquei ainda mais curiosa para conhecer essa história. Eu nunca soube exatamente sobre o que ela falava. Claro que eu sabia, né, que era sobre o assassinato do Kennedy, né, do John Kennedy, justamente por causa da capa, né, não tem erro. Mas, assim, eu não sabia como que isso se encaixava na história, né. Quem já leu bastante livro do King, ou alguns livros do King, sabe que ele é bem ligado em política e que ele sempre arranja um jeito, quase sempre arranja um jeito de inserir um contexto político, ou às vezes de criticar, né? Ele critica muito o Trump nos livros recentes dele, então é um assunto que o King gosta muito de abordar, e por isso que eu não sabia o que esperar de Novembro de 63, porque eu não sabia como que tinha esse contexto político, como que esse contexto histórico, né? Porque esse foi um acontecimento que de fato abalou e mudou o mundo inteiro. Então eu não sabia como que o King tinha explorado o assassinato do John Kennedy nesse livro. E acontece então que Novembro de 63 aborda realidades paralelas e também viagem no tempo. São dois temas que eu gosto muito, que sempre me intrigam e que quase sempre funcionam pra mim, seja em filme, série ou mesmo livro, né? É claro que sendo uma história que aborda essas duas coisas, que tem esses dois elementos, tem alguns lugares comuns, né, que não tem muito como fugir, como por exemplo a teoria do caos, né, aquela teoria de que uma borboleta, o bater das asas de uma borboleta em um lugar pode causar um furacão do outro lado do mundo, e eu achei que o King conseguiu explorar muito bem a teoria do caos dentro desse contexto que ele criou. Então eu vou contar agora pra vocês um pouquinho do que acontece em Novembro de 63, sem spoilers. Então, em Novembro de 63, a gente conhece o Jake Epping, que é um professor que vive no mundo de 2011, e um amigo dele, o Al, chama ele para conversar, fala que tá muito doente e que precisa que ele cumpra uma missão para ele. E essa missão é a seguinte: o Al descobriu uma toca do coelho, né? Ele chama de toca do coelho, que é um lugar dentro da lanchonete dele que leva a qualquer pessoa, né, para um dia de setembro, que eu esqueci agora qual é, de 1958. Só que essa toca do coelho, né, como todas as tocas do coelho, tem algumas peculiaridades. A primeira é que vai sempre para esse mesmo dia e o mesmo horário, e a pessoa que entra lá na toca e vai para lá em 1958 pode passar o tempo que ela quiser, né, nesse tempo de antigamente, como o Jake começa a chamar, mas quando ela volta só se passaram 2 minutos no tempo de 2011, né? Então essa é a segunda peculiaridade. Só que o tempo passa para essa pessoa, então se ela ficar 10 anos lá nessa toca do coelho, quando ela voltar, ela vai ter 10 anos a mais, só que só 2 minutos terão se passado em 2011. Outra peculiaridade, né, que é determinante para a história, é que toda vez que alguém entra nessa toca do coelho, a história é resetada, né? E o que o Al quer é justamente evitar o assassinato do John Kennedy, porque ele acredita que, além de ter sido um fato triste, que marcou a história dos Estados Unidos, esse acontecimento acabou gerando um monte de outras coisas ruins, tanto para os Estados Unidos quanto para o mundo, e coisas assim que vão desde a Guerra do Vietnã até os ataques terroristas e o World Trade Center, enfim, ele acredita que tudo isso está ligado por questões políticas, né? E por isso que ele quer, então, evitar a morte do John Kennedy, porque ele acha que assim ele pode poupar o mundo de algumas coisas, né? Os Estados Unidos e o mundo de algumas coisas, e quem sabe ter um futuro melhor. Então ele quer passar essa missão pro Jake. Só que, como eu falei, toda vez que alguém entra na toca, a história é resetada. Então, se você entra lá e você mata alguém, se você volta, a pessoa vai continuar morta, e você vai conhecer, quando você voltar para 2011, você vai descobrir quais mudanças a morte daquela pessoa causou no seu mundo atual. Mas quando você voltar para a toca do coelho, essa morte já não vai estar mais valendo, você voltou para aquele mesmo dia, para aquele mesmo horário de setembro de 1958 e novembro de 63, então é assim, voltou para a toca do coelho, resetou tudo que você fez nos anos que você ficou lá, morreu, né, acabou, você voltou para aquela configuração padrão de setembro de 1958, então esse é um outro desafio. Outra coisa que também sempre me deixou muito curiosa sobre Novembro de 63 é que eu sabia que tinha uma parte que se passava em Derry, né, que é a cidade fictícia em que acontece a história de It.
E eu não sabia o quanto de Derry tinha nessa história, o quanto da trama se passava lá. Então, pra mim foi tudo uma surpresa, mas o que eu posso dizer é que tem uma parte considerável que se passa em Derry, é meio que uma trama paralela, eu acho, a gente pode dizer assim. E a gente tem alguns personagens de It que aparecem em novembro de 63, porque o Jake vai pra lá logo no fim do verão de 58, que é quando os acontecimentos de It chegam ao fim, né, na infância deles, na primeira parte. Então tá tudo muito ligado, né, vamos dizer, as coisas estão muito frescas. Eu não vou falar mais sobre isso, porque eu quero que vocês tenham a mesma surpresa que eu tive. Eu só sabia que Terry aparecia, mas eu não sabia o que acontecia lá, enfim. Então eu quero que vocês tenham essa surpresa também. Mas eu quero dizer que eu gostei muito, que eu achei muito legal, porque eu também tô relendo It, então óbvio que tá tudo muito fresco na minha cabeça, e eu acho que acabou sendo uma junção muito legal, como se a gente visse um outro ângulo de Derry, outras coisas, né, mas que também estão muito ligadas ao que a gente já conhece ali em It. Então eu acho que essa foi uma grande sacada, e é um livro que eu recomendo você ler, né, depois de ter lido It. Não é uma obrigação, eu acho, porque não tem nenhum grande spoiler que eu me lembre, mas eu acho mais legal porque você vai reencontrar esses personagens, alguns acontecimentos, algumas particularidades da história de It em novembro de 63, então eu acho legal você ler novembro depois de It. Respondendo, né, ao thumb do vídeo, a miniatura, o novembro de 63 é melhor que It? Não, não é melhor, mas realmente é muito bom. Eu preciso de mais alguns meses antes de falar em que lugar que novembro ficaria no meu ranking de King, mas assim, hoje eu diria, se eu tivesse que responder hoje, eu diria que fica em segundo lugar, porque eu realmente gostei muito dessa história. Eu acho que ela também é épica como It, não tanto, talvez, porque não tem um embate entre o bem e o mal de uma maneira tão objetiva. Mas eu acho que, bom, a história do Jake é épica, é uma jornada, né? Porque a gente fica acompanhando ali ele naqueles 5 anos, querendo saber o que vai acontecer, se ele vai conseguir evitar o assassinato, e nesse meio tempo tem vários questionamentos que passam pela cabeça dele, porque ele quer fazer uma coisa justa, ele não quer simplesmente ir lá e mudar o futuro sem saber se aquilo é certo, ele não quer cometer uma injustiça, né, com o Lee Harvey Oswald, que foi quem matou o Kennedy, então tem teorias da conspiração, e ele quer realmente tomar a decisão certa, né, então tudo isso vai se desenvolvendo nessa jornada, e é por isso que eu acho que Novembro de 63 também é épico, e ele é um livro grande, não tanto quanto It, mas ele tem 700 páginas, então assim, muita coisa acontece e tem esse lado épico também. Mas eu sou suspeita pra falar sobre It, né? Porque é meu livro favorito. Então, Novembro de 63 não superou, mas chega perto e é quase tão bom quanto It. E enfim, é uma leitura maravilhosa que eu já recomendo pra todo mundo. Uma coisa que eu gostei muito em Novembro de 63, na verdade é uma coisa que eu gosto muito na obra do King, que eu vejo, que eu consigo ver, enxergar cada vez mais nos livros que eu leio dele, e principalmente também nos mais recentes. Esse livro é de 2011, se não me engano, ou 2013, enfim, é que o King, ao mesmo tempo que ele mostra esse lado, né, do mal, que as coisas ruins acontecem, que as pessoas têm lados ruins, que tem coisas que estão fora da nossa compreensão, fora do nosso controle, né, como em It, ele acaba mostrando isso, como se fosse o mal uma coisa mais visceral, mais antiga. Enfim, ele explora muito isso, né, nas histórias dele, óbvio, mas eu acho que ele sempre explora também que ao mesmo tempo em que o mal tá sempre ali trabalhando, tá à espreita, o bem também, né? Então a gente vê isso em It, eu vi isso em alguns contos de Com Sangue, eu vi isso no Instituto, e eu vi isso muito em Novembro de 63, e eu, mais do que ver isso retratado, eu acho que o King muitas vezes reforça isso objetivamente. Eu acho que é algo que a gente precisa acreditar na nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente fica meio pensando sobre por que as coisas acontecem, por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas, e enfim, e às vezes a gente também tem que lembrar que as coisas boas também acontecem com pessoas boas, também com pessoas ruins, mas enfim, faz parte da vida, e eu acho que o King traz muito isso em Novembro de 63, e nessa jornada do Jake, né, ele chega lá em 1958, sozinho, sem família, sem amigos, sem nada, só com essa meta de realmente mudar a história, né, do país e também do mundo. E nessa jornada ele vai conhecendo pessoas, né, e essas pessoas acabam mudando a vida dele, né, no tempo de antigamente, e acabam também interferindo
nas coisas que ele vai fazer. Não é que essas pessoas desviam ele da missão dele em nenhum momento, mas as coisas ganham um outro peso, né? Porque ele agora tá ligado a elas emocionalmente. Tem um romance nesse livro que é muito forte. Acho que depois da metade o romance do Jake acaba se tornando um pilar da história também, porque ele se torna determinante para as coisas que vão acontecer depois, principalmente no desfecho, né, no clímax. Então é uma parte muito gostosa de acompanhar e que eu acho que é o tempero, assim, um dos grandes temperos de Novembro de 63 é o lado do romance. E esse casal é um casal que você torce, que você quer muito que dê certo. Obviamente não vou dizer se dá certo ou não, né? Mas eu posso dizer que o fim é muito bonito e que ele foge um pouco ali do clichê, talvez, mas é um final que me deixou feliz, que me deixou satisfeita, que me deixou com o coração aquecido, né? Apesar de tudo que vai acontecer nessa jornada aí do Jake nessa missão e também do Jake nesse romance dele. Como eu falei, o King explora muito bem essa teoria do caos, né, nessa história, como toda história de realidades paralelas e viagem no tempo tem que fazer, mas eu gostei muito como ele transportou isso para uma coisa mais real pra gente, que não viaja no tempo, eu não viajo no tempo, não sei você, mas eu não, e enfim, ele aborda muito a questão da fragilidade da realidade, né, e eu acho que enquanto eu lia esse livro, eu pensei, toda hora o Jake fala que o passado se harmoniza, né, que as coisas que aconteceram numa realidade e depois ela é resetada, vamos dizer, elas acontecem de novo de alguma maneira, talvez não de forma idêntica, mas elas acontecem de novo de alguma maneira, e aí ele fala que o passado se harmoniza, e ele fala muito isso ficou na minha cabeça porque eu fiquei pensando que assim, às vezes eu penso, né, e se eu estiver vivendo numa realidade paralela? E se a realidade de verdade da Nádia for outra? Não sei, né, a gente toma tudo isso como uma verdade, né? Quando o autor é bom, ele te convence de qualquer coisa. Então, sempre que eu leio uma história que tem essa questão de viagem no tempo e o autor é bom e ele me convence de que isso pode acontecer, eu começo a questionar a minha realidade, o que eu tô vivendo. Qual linha do tempo será que eu tô vivendo? Será que é a matriz ou será que são filiais? Não sei, nunca vou saber, talvez, não sei. E o King faz isso em novembro de 63, e aí eu fico pensando assim, quantas pequenas decisões a gente toma porque a gente toma, eu decido que vou tomar uma decisão, pode ser vou tomar uma Coca-Cola agora, ou coisas que parecem que estão decididas pela gente, sabe? É uma viagem, talvez, né, claro, mas são coisas que eu penso muito, que eu pensei muito em novembro de 63 e que eu penso muito quando eu leio It também, porque tem muitas partes que tem essa coisa talvez o destino agindo, não sei, uma força maior. Eu acho que o King traz isso em algumas histórias dele. E em novembro de 63, por tratar dessa questão de viagem no tempo e realidades alternativas, eu acho que me fez pensar muito nisso, assim, dessa questão realmente da fragilidade da realidade, o quanto a nossa realidade, não só a nossa, mas de todo mundo, pode mudar por causa de uma atitude, que às vezes parece pequena. Aqui no livro, no macro, a gente tá falando sobre o assassinato do John Kennedy, né, que era o presidente dos Estados Unidos e, obviamente, o cara mais poderoso, um dos mais poderosos no mundo naquele momento. E é claro que a morte dele, ainda mais do jeito como foi, trouxe uma série de acontecimentos para os Estados Unidos e para o mundo. Mas nesse livro o King também faz a gente pensar nessas pequenas mudanças, nessas pequenas harmonizações, né, como o Jake gosta de falar, que talvez aconteçam na nossa vida e a gente não sabe, né, nessa forma como o passado, não sei, vai se repetindo e, enfim, eu penso muito sobre essa questão de passado porque tudo o que eu tô vivendo agora, eu estou gravando esse vídeo e no minuto seguinte, no segundo seguinte, isso já é passado, sabe? Eu penso muito sobre isso, sobre como o nosso presente e o nosso futuro são feitos de passado. Enfim, não vou ficar aqui divagando, mas foi uma coisa que realmente me fez pensar muito durante essa leitura, essa fragilidade da realidade, no quanto a gente tá em todos os segundos mudando a nossa realidade ou podendo mudar a nossa realidade de maneiras tanto macro quanto micro. Então, enfim, são milhares de reflexões e questionamentos que vão passando pela nossa cabeça enquanto a gente vai acompanhando essa jornada do Jake, tudo que vai acontecendo e a forma como o King narra e, enfim, e a gente fica pensando, tentando encaixar toda essa loucura que o King criou nessa história na nossa vida, porque como eu falei, os bons autores, né, os bons escritores fazem isso, fazem a gente realmente questionar aquilo que a gente vive por diversas perspectivas. E eu também pensei muito sobre o que na nossa vida é um desvio e o que é
um fruto desse desvio, né? Porque, como eu falei, o Jake sabe o que ele tem que fazer, e então todo momento ele se questiona. E se eu não fizer X e tal coisa acontecer? E se eu fizer Y e tal coisa não acontecer? Então, é realmente uma história meio doida, né? Nesse sentido de que é uma fantasia, mas que a gente pode transportar algumas reflexões dessa história para nossa vida real. Porque também o King acaba falando muito sobre como nossas atitudes e as coisas que a gente faz, enfim, influenciam as pessoas ao nosso redor. E com toda essa brincadeira, né, que o King faz nesse livro, com essa coisa de o passado se harmoniza e etc., eu acho que ele consegue transportar pra gente, transmitir com perfeição todos os sentimentos do Jake, tudo que ele vai pensando ao longo dessa jornada, né? Ele vai se envolvendo com essas pessoas que ele aprendeu a amar, nesse mundo que ele aprendeu a amar, né? Nesse tempo que ele aprendeu a amar. E essa missão que ele tem, que é uma coisa maior do que qualquer coisa, né? Porque a gente tá falando ali de uma mudança mundial, de algo que pode mudar o futuro, afetar o futuro da humanidade e não apenas das pessoas que estão ao redor dele. Então é um dilema muito difícil e a gente acompanha isso durante todo o livro. E quando o King e como ele vai narrando, né, em primeira pessoa esse livro, a gente consegue realmente entrar nesses questionamentos do Jake. Então eu realmente gostei muito de como o King fez isso. E uma curiosidade, né, o Jake gosta de falar que o passado se harmoniza, e então eu digo que o presente também se harmoniza porque em inglês, novembro de 63, né, o título é a data, né, 11/22/63, porque lá é ao contrário, né, e eu acabei terminando o livro, que é a data do assassinato do Kennedy, e eu acabei terminando o livro justamente no dia 22 de novembro, não foi de 63 que não dá, né, mas foi de 2020, e eu tinha combinado de ler novembro de 63 em novembro, que eu achei divertido, né, ler o livro de novembro em novembro, mas acabei harmonizando aí esse presente que agora já é passado, né, e terminando o livro no dia 22 de novembro, enfim, não muda nada na vida de ninguém, mas eu achei legal compartilhar com vocês, foi uma coincidência, realmente não foi algo que eu planejei, queria ter terminado antes, inclusive, mas também foi legal. Enfim, só queria compartilhar essa curiosidade com vocês. Eu sei que eu viajei, né, nesse vídeo falando sobre essas questões aí meio existenciais, mas foram questionamentos que essa leitura me trouxe e que eu queria compartilhar com vocês, saber também se vocês que já leram tiveram esses pensamentos sobre tempo, sobre realidade, sobre fragilidade da realidade e sobre essas loucuras que o King propõe pra gente, e a gente sempre acaba acreditando, né, porque ele sabe, ele tem esse poder de fazer isso. E, mais uma vez, recomendar muito a leitura desse livro, que era tudo que eu esperava e um pouco mais, na verdade, porque o Jake acabou se tornando um dos meus personagens favoritos do King, talvez ou favorito, não sei, mas realmente me apeguei muito a ele. Há outros personagens também de novembro de 63, que eu não vou falar para vocês conhecerem eles por vocês mesmos, e também por essa história, que é muito bem amarrada, porque a gente tem esse grande, né, essa grande trama que é evitar o assassinato do Kennedy, mas a gente tem uma subtrama também que é por onde começa a história e porque o Jake vai para Derry, e tem esses outros questionamentos, esses dilemas que o Jake enfrenta nessa jornada aí de 5 anos até novembro de 63, e obviamente tem o depois, né, que eu não vou falar para vocês o que acontece, mas é o grande momento ali do livro em que faz a gente pensar nessas mudanças, né, em como as nossas atitudes e as coisas que a gente faz e etc. impactam num cenário macro também, né, e como às vezes as pequenas coisas que a gente acha que não tem muita utilidade ou muita importância podem ter. Então é um livro para mexer com a cabeça da gente em vários sentidos, porque ele é emotivo, ele é sentimental, mas ele também tem esse lado mais existencial e essa questão de viagem no tempo, enfim, é uma mistura perfeita. Eu acho que é um livro que tem um pouquinho de tudo, tem muita ação, também é uma leitura muito gostosa, é um livro bem viciante, apesar de ser grande, dá para ler relativamente rápido, porque ele é aquela história que você quer saber o que vai acontecer, enfim, né, e o King, ele pega esses detalhes, como por exemplo o detalhe do fato de que a toca do coelho, toda vez que você entra, você reseta aquela realidade. Então, isso é um detalhe que acaba amarrando a história muito bem, porque o Jake meio que tem uma chance de fazer aquilo. Ele pode voltar depois, mas ele vai ter que viver mais 5 anos lá pra ver se ele vai conseguir fazer, vai querer fazer ainda o que ele tem que fazer. Enfim, é uma história muito rica, como todos os livros do King, né? Sou suspeita pra dizer, mas enfim, eu acho. E que eu gostei muito, com certeza tá nos meus favoritos do autor.
e que eu espero que vocês gostem também. Quem já leu, quero saber a opinião de vocês sobre esse livrão, se vocês gostaram também, se vocês sofreram muito com o Jake, enfim, quero saber tudo isso. E acho que é isso, acho que eu falei tudo que eu queria sobre Novembro de 63, mas em resumo leiam esse livro maravilhoso que vocês não vão se arrepender. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e a gente se vê em breve.